você. Jesus cuida de seus discípulos em uma tempestade. Sim, porque Jesus, ele é fiel e ele está sempre pronto a ajudar todo aquele que dele depende, a todo aquele que busca nele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve medo? Você tem medo de alguma coisa? Eu já tive medo e tem coisas que me dão medo, sim. Do que você tem medo? Pensa aí e responde para você mesmo. O que você tem medo? Eu já estou respondendo aqui para mim do que eu tenho medo. Você acha que outras pessoas também têm medo? Seja um adulto, seja uma pessoa mais velha, mais idosa. Você acha que elas também têm medo? Sim, crianças. De fato, todos nós temos medo. Sabe que até os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, também tinham medo? Aqueles que viveram e andaram com Jesus, os seguidores de Jesus, também teve medo. Certa noite, os discípulos ficaram com muito medo. Foi uma noite que eles jamais esqueceram. Bem, vamos ver como foi essa noite dos discípulos, que eles tiveram bastante medo? Jesus passou o dia inteiro ensinando a uma grande multidão na cidade de Cafarnaum. Assim que escureceu, o tempo ficou mais frio, mais escureceu, veio um vento frio. E Jesus, cansado do longo dia de ensino, voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes para atravessarem um grande lago, um lago da Galileia, que era chamado até de Mar da Galileia, por ser tão extenso, tão grande. E Jesus falou assim, vamos para o outro lado? Lá eu tenho um lugar de descanso, eu preciso descansar. Porque eu passei o dia ensinando as pessoas a palavra de Deus e eu estou cansado. Os discípulos entraram no barco. Aquele barco de pesca não era muito grande, era um barco médio, mas tinha lugar para todos os discípulos e para o Senhor Jesus. Assim que eles tomaram rumo do outro lado do lago, eles se acomodaram para viajar, cada um pegou uma parte dos remos, né? Porque era um barco, provavelmente tinha remos e tinha vela, mas eles ajudando ali para o barco andar mais rápido. E o Senhor Jesus estavam com ele e resolveu ir para a parte de trás do barco para descansar do longo dia que ele havia tido. Os homens continuavam a remar vagarosamente pelas águas e depois de algum tempo notaram que estava ficando um pouco difícil remar. As águas estavam começando a se agitarem. Aquele mar que era tão calmo, as águas geralmente são tranquilas, estavam começando a mexer, as ondas começaram a mexer daquele lago. Os discípulos não estavam preocupados, porque até então era normal ter aquele tipo de volume mexendo de água. Eles eram experientes, eles eram pescadores, eles sabiam que às vezes a água poderia se mover. Eles também já tinham passado por ventos, vendavais, tempestades, chuvas no mar, então eles sabiam que era possível estar vindo alguma chuva por próxima. Mas logo que eles passaram, vamos imaginar, uma certa altura, as ondas começaram a aumentar. As ondas começaram a mexer e eles começaram a olhar um para o outro e falando provavelmente, olha, acho que nós vamos ter tempestades aí para frente, acho que vai vir chuva. A Bíblia diz que levantou-se um forte vendaval, muito forte. De repente, meus amigos, veio uma chuva muito forte, uma chuva que eles não tinham atravessado até então. Eles nunca tinham visto tamanha fúria.
Um vento forte que batia na vela do barco, batia no barco juntamente com a água, carregando a água, a ponto daquela água invadir o barco, lavar o barco. Que susto! Que medo estava dando, porque aquelas ondas estavam ficando cada vez mais forte. O vento, os trovões, a chuva engrossando bastante. Numa noite que estava não tão escura, mas de repente as nuvens se fecharam e ficou tudo escuro. E só ficava claro a luz dos relâmpagos. Que coisa! Que dificuldade eles estavam atravessando. Que medo, né, criança? Eu, particularmente, eu tenho medo de estar num lugar aberto, na rua, ou se eu estivesse num barco e viesse uma grande tempestade com trovão e relâmpago, à noite ainda. Crianças, eu ia ter medo. Você ia ter medo? Você ia ter medo? Tia Conceição, que está aí nos ouvindo, Joaquina Darcy, que está nos ouvindo, que é adulta, eu acho que vocês iam ter medo. Eu iria ter medo. Eu iria. Com certeza, eu iria orar, pedir a Deus socorro. E aquela chuva ficou cada vez mais forte, o vento agitava a água cada vez mais, as ondas batiam em todos os lados do barco, encharcando todos os homens, todos os discípulos. E o barco começou a reter água. A água entrava no barco e o barco começou a ficar cheio de água. Tudo que os discípulos podiam fazer era se segurar para salvar as suas próprias vidas. Eu acredito que eles se seguravam ali nas bordas do barco, onde tivesse uma madeira mais fixa, para não ser levado pela enxurrada da água que entrava no barco. Eles estavam com muito medo. E normal, gente, eu também iria ter medo de perder as suas vidas. Que problema terrível. Que situação difícil. Você sabia que a Bíblia diz que existe um problema pior do que estar perdido no meio do mar em uma tempestade? Até parece que não existe, mas existe algo pior do que essa situação. A pior situação que eu ou você podemos nos encontrar mais séria do que essa tempestade é se nós estivermos perdidos em nossos delitos e pecados sem esperança de salvação. Porque o pecado, ele traz um grande prejuízo ao nosso coração. Ai, o pecado é terrível, eu odeio pecar. Odeio o pecado. Quando eu faço pecado, crianças, eu choro, eu clamo ao Senhor, eu falo, ai Senhor Jesus, eu ainda estou fazendo isso, me liberta, me limpa, me perdoa, me ajuda, Deus, me ajuda. Porque o pecado causa uma ferida no meu coração. O pecado tira a alegria, o pecado causa dor no coração de Deus e causa dor no coração de quem sofre minha atitude errada. Porque às vezes a gente faz pecado para com o próximo. Seja um amigo, seja a mamãe, seja o papai, não é verdade, crianças? Quando a gente briga com a mamãe, quando a gente bate na mamãe com raiva, quando a gente chora, quando a gente bate no irmãozinho, aquele que sofreu vai sentir mal e vai querer ficar longe da gente. E a gente vai ficando uma pessoa cada vez mais sozinha, solitária. Porque as pessoas é natural. Eu não vou querer ficar amigo de alguém que me faz mal. Você vai querer ser amigo, levar para dentro da sua casa, ser seu amigo de dentro da sua casa? Quem fica falando mal de você, quem xinga, quem te bate? Não, você não vai querer. Você vai pedir Jesus para você não ter raiva dela, mas você não vai levar ela para dentro da sua casa. E você vai pedir para Jesus transformar a vida dela. Aí, quando ela estiver mudada, aí você vai abrir sua intimidade de novo para ela. Mas é normal, se alguém te faz mal, você não é obrigado a levar ela para dentro da sua casa. Porque senão ela vai te fazer mais mal ainda e aquilo vai trazer uma tristeza no seu coração. Então, você vai fazer o quê? Você não vai ter ódio dessa pessoa. Você vai abençoar essa pessoa e vai deixar Deus transformar a vida dela
até ela poder ser sua amiga íntima de dentro da sua casa. Crianças, às vezes a gente quer fazer amizade com quem não deve. A gente não pode fazer amizade com pessoas que nos fazem mal. Se alguém te convida para fazer pecado, vamos dar um exemplo. Alguém te convida para tomar um copo de cerveja. Você tá aí com 10 anos, 11 anos, aí alguém te convida para fazer isso. O que você vai fazer? Oh, não, muito obrigado. E se afastar dessa pessoa. E orar por ela, abençoar, falar que Jesus veio para libertar do pecado. Mas se ela não quiser nada com Deus, nada com o bem, nada com a saúde, porque quem faz isso vai perder a saúde, além de pecar contra Deus. Você vai se afastar e esperar essa pessoa ser transformada para trazer ela de volta para sua amizade, para dentro da sua casa. Porque, criança, se ela não quiser a mudança, ela vai machucar o seu coração. Vai trazer dores no seu coração. E vai ficar sempre te chamando para fazer o pecado. Se alguém te chama para bater em outro coleguinha, vamos lá, vamos pegar aquela amiga, vamos bater nela, vamos ficar de mal, todo mundo junto. Nós vamos ficar de mal. Aí você vai falar, não vou ficar de mal de fulano. Olha, isso é pecado. Jesus fala pra gente não guardar mal, nem fazer isso com as outras pessoas, não bater. Mas se a pessoa não quer, e ela só quer levar você para fazer o mal, o pecado, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai dizer, olha, sinto muito, eu quero que Deus te abençoe, mas eu não posso ser mais sua amiga íntima. Eu não te odeio, mas você só quer fazer pecado. Então, crianças, o pecado causa um prejuízo enorme, porque ele nos separa, ele nos isola. Daqui a pouco, se você faz muito pecado, você vai ficar sozinha. A sua mãe vai viver te corrigindo, te colocando de castigo, com razão. Por quê? Porque você só faz pecado. Por isso que Jesus veio para resolver esse problema do nosso coração. E o Senhor fala que essa situação, ela é mais grave do que estar no meio de uma grande tempestade, como os discípulos estavam naquela situação. A Bíblia também fala que todas as pessoas no mundo já nasceram com essa inclinação para o pecado. O desejo pecaminoso leva você a fazer coisas erradas, como odiar outras pessoas, falar mal das pessoas, ferir as pessoas com palavras agressivas. Sabe, crianças, eu já tive uma amiga que eu dei meu coração para ela, levava ela para minha casa, brincava com ela, brincava comigo, mas certa vez ela começou a falar mal de mim, feriu meu coração, foi agressiva comigo. E eu percebi que ela não tinha um sentimento puro em relação a mim. Eu sinto saudades dela, abençoo a vida dela, mas eu não posso obrigar ela a gostar de mim. Então eu acabei deixando ela se afastar de mim. Talvez um dia a gente até volte a ser amigos. Eu oro por ela, mas ela ainda é uma pessoa imatura que ainda não entendeu o valor de uma boa amizade. Se você tem algum amigo que se diz ser seu amigo, mas que fica só fazendo bullying, zombando de você, batendo em você, xingando você, brigando com você, o que você deve fazer? Orar por essa pessoa. Senhor, abençoa, transforma essa vida, livra ela dessa atitude tão má, que ela seja uma pessoa bondosa, amorosa. E espera, crianças, ela ser transformada, ela ter uma maturidade melhor, porque ela está fazendo isso porque ela ainda não conhece suficientemente o Senhor Jesus. Não ande com quem faz o mal, quem te leva para o caminho errado. Ore por ela, mas não ande, porque ela vai insistir para você ficar fazendo pecado. Que problema terrível os discípulos estavam enfrentando. Eles estavam aterrorizados com aquela tempestade, com medo de perder suas vidas.
O vento soprava muito forte e as ondas vinham uma após outra sobre o barco, parecendo prontas para destruí-lo. Eu não estou ouvindo minha voz, está saindo? Prontos para destruí-lo. O que Jesus fazia enquanto tudo isso acontecia? Será o que Jesus estava fazendo? Porque Jesus estava naquele barco com os discípulos. O que Jesus estava fazendo, crianças? Vamos ver? Você pensa que Jesus estava também segurando no barco para não cair na tempestade, com muito medo junto com os discípulos? Não. Os discípulos ficaram admirados ao ver que Jesus, diante daquela tempestade, daquele barco batendo de um lado para o outro, ele continuava dormindo. Jesus continuava descansando. E os discípulos pensaram: como que ele dorme numa hora dessa? Uma hora de pavor e de medo dessa tempestade forte. Como é que ele continua dormindo, descansando? E eles logo, imediatamente, acordaram. Jesus, Jesus, acorde, Jesus. Nós vamos afundar, nós vamos morrer. O barco está invadindo água para tudo quanto é lado. Olha a tempestade, Jesus, eu estou com medo. E Jesus acordou do seu descanso. Será se Jesus ficou bravo? Será se Jesus falou: por que vocês me acordaram uma hora dessa? Eu estava descansando e vocês vêm atrapalhar o meu sono? Não, crianças, Jesus não falou desse jeito. Ele olhou para a tempestade, viu tudo aquilo acontecendo, viu a preocupação e o medo nos olhos dos discípulos, dos seus amigos. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: Mestre, o Senhor não se importa se vamos morrer? O Senhor não se importa se esse barco vai virar aqui nessa tempestade e a gente vai acabar morrendo afogado? E Jesus olhou para eles com muito amor. Claro que o Senhor se importava com eles. Claro que o Senhor se importa com os nossos medos, com a nossa preocupação. O Senhor Jesus amava os seus discípulos, amava os seus amigos, então por isso ele se importava. Sabe, crianças, o Senhor Jesus também te ama e ele se importa com você e com tudo que você tem medo. Ele se importa com qualquer pessoa. Isto porque ele é o criador das pessoas. Ele criou todas as coisas, as montanhas, as árvores, os pássaros, os animais, mas ele fez eu e você de maneira muito especial. Ele nos fez a sua imagem. Então, nós somos criação de Deus muito próxima na imagem do que ele é. E Jesus, ele é o Filho de Deus e, portanto, Deus. E ele tem todo o poder sobre toda e qualquer situação. Jesus, ele continua amando você de todo o coração. A palavra de Deus nos fala assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. O amor de Deus por você é maior do que o seu pecado, crianças. O maior de Deus por mim é maior do que o meu pecado, do que o meu medo. Ele se importa com tudo que acontece com a sua vida e com a minha vida. O Senhor Jesus também se importava com os seus discípulos. Eles eram seus amigos e ele os amava. Ele via o medo, ele estava vendo o medo estampado nos olhos dos discípulos por causa daquela tempestade. O vento uivava e as ondas do mar tempestuoso se chocavam contra o barco. Isso é de assustar. Mas o Senhor Jesus, para tirar todo o medo do coração dos seus discípulos
e do nosso. Sabe o que ele fez? Ele olhou para aquela tempestade com uma voz cheia de autoridade e poder, olhou para o mar e disse assim: aquiete-se, acalme-se. Olhou para o vento e disse: aquiete-se, acalme-se. E eu imagino aquela voz calma de Jesus, mansa: aquiete-se, acalme-se. Ele fala para mim e para você nessa tarde: aquiete-se, acalme-se. Eu estou no barco da sua vida. Eu estou aqui no barco, eu não estou fora. Eu não estou longe. Aquiete-se, acalme-se. Somente Jesus podia falar à tempestade e ela obedecer. Somente Jesus poderia falar ao vento e ele obedecer. Somente Jesus poderia falar ao mar e ele obedecer. Ele é o poderoso Deus. Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Somente Jesus tinha poder para salvar os discípulos da morte certa. E Jesus é o único que tem poder para salvar você e eu do nosso pecado, que nos separa para sempre de Deus. O pecado, ele é tão terrível, tão sujo, tão dolorido, que ele nos separa de Deus e de quem está próximo de nós. Como eu falei, ninguém quer ficar perto de alguém que fere, que machuca, que fala mal da gente, que faz pecado contra a gente. Se a gente não quer ficar próximo de pessoas que faz pecado contra a gente, Deus também é assim, porque nós somos a imagem dele. Deus também fala: não, o ser humano, ele não pode ficar cheio de pecado. Eu sou santo, eu não gosto do pecado. Eu gosto do ser humano, mas eu não gosto do pecado. Eu tenho que resolver o problema do pecado do ser humano. E o Senhor Jesus é o único que pode resolver o problema do nosso pecado. Graças a Deus, porque nós temos Jesus Cristo. Ele pode resolver o problema do pecado. Oba! Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é maior do que o meu pecado. E o Senhor pode tirar o pecado do meu coração. Ai, que notícia boa, não é verdade, crianças? Olha a boa notícia de Jesus. Ele pode tirar o pecado do seu coração. Basta você crer nele, confiar a ele, confessar o seu pecado para ele e pedir para ele tirar isso do seu coração, custe o que custar. Fala assim: Senhor Jesus, arranca a raiz do mal do meu coração, porque eu não quero ser brigão, eu não quero ser xingão, eu não quero ser invejoso, eu não quero ser arrogante, orgulhoso, eu não quero ser egoísta, eu não quero ser desobediente aos meus pais, eu não quero ser desrespeitoso com os meus professores. Ai, Senhor Jesus, tira o pecado do meu coração. Se você faz essa oração, Jesus tem o maior prazer. Ele vem e vai tirando, ó, vai arrancando todo o pecado do coração. Sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu para nos libertar do pecado. Como é que Jesus nos liberta do pecado? Sabe? A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos libertar do pecado. João Batista, quando viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, havia uma condenação certa para mim e para você. Porque nós pecamos, porque nós já fizemos, já falamos ou já pensamos algo que não agrada a Deus, não é verdade? E a palavra de Deus diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Ficará para sempre afastado de Deus, da alegria, da paz, da felicidade, num lugar de prisão, porque o coração vai ficando cada vez mais mal, fazendo coisas que não agradam a Deus. E o pecado, a condenação do pecado, a sentença, o castigo do pecado é ficar separado para sempre de Deus, que é a vida.
Então, era necessário alguém nos levar ao nosso castigo. Porque a lei de Deus dizia que quem pecasse ia ficar castigado para sempre. Mas o pai disse assim: não quero perder nenhum ser humano que eu criei. Jesus também disse assim: também não quero perder nenhum ser humano que eu ajudei o Senhor a criar. O Espírito Santo também disse a mesma coisa: também não quero perder nenhum ser humano que nós criamos. Jesus disse: não podemos perder nenhum sequer. Então o Pai, o Filho e o Espírito decidiram assim: Jesus desce, vai nascer como ser humano e vai vencer o pecado, não vai pecar, vai morrer no lugar do pecador, o seu sangue será derramado em uma cruz injustamente, e esse sacrifício de amor será a salvação de todo aquele que crê. Mas você vai ressuscitar ao terceiro dia, vai vencer a morte para trazer a vida eterna para o ser humano. Ai, que notícia boa! Sim, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Jesus Cristo levou sobre si toda a nossa condenação. Toda a afronta que Jesus recebeu na carne, naquela época que ele foi crucificado, que vocês já talvez viram algum desenho ou filme, que ele foi humilhado, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho, pregaram ele numa cruz, colocaram pregos na sua mão, nos seus pés, realmente judiaram dele injustamente, chamaram ele de criminoso, de mentiroso, coisa que ele nunca foi. Nunca fez mal a ninguém. Nunca cometeu um pecado contra uma pessoa. E o Senhor Jesus suportou tudo isso por amor a mim e a você. E sabe que essa seria a nossa situação? Nesse lugar de separação de Deus, que a Bíblia chama, eu vou até falar esse nome, que eu sei que você já ouviu, que é chamado de inferno, é um lugar onde você vai ser humilhado, maltratado, onde você não vai encontrar paz, onde você não vai encontrar uma alegria. É um lugar de dor, sofrimento, tristeza. O sol não tem sol lá, é sempre trevas, sempre escuro, é desesperador, é um lugar horrível, mas não é o seu lugar. Esse lugar não é para mim nem para você, você sabia? Esse lugar é feito para os anjos que entraram em rebelião contra Deus. E que hoje são chamados de demônios. É para eles. Não é para mim, para você, não. Jesus veio dizer isso. E fez o sacrifício na cruz para nos livrar desse lugar terrível. Não é fácil? É só crer e confiar em Jesus. O caminho para o céu, para a vida eterna, para a alegria, crianças, para um lugar de alegria, que não há dor, que não há morte. Só há Jesus, anjos e muitas outras pessoas que creram também em Jesus e já estão lá, que um dia a gente pode ir, porque tudo aqui na vida passa, não é verdade? A gente nasce, cresce, fica adulto, envelhece, e quando fica bem velhinho, o normal é morrer, não é verdade? Mas quem tem Jesus não morre, na verdade. Passa de uma para melhor. Ele vai para os braços de Jesus. Ele vai gozar da alegria num lugar onde não tem mais dor, nem sofrimento, nem morte. Onde Jesus está é assim, crianças. É um eterno contentamento, alegria, brincar com o Senhor Jesus. Sim, Jesus é o único que tem poder para salvar você de seus pecados, porque Ele é o poderoso Deus que é soberano sobre tudo e todos. Quando Jesus acalmou aquela tempestade do barco que estava batendo, acalmou o mar agitado, mandou os trovões pararem, os relâmpagos, o vento, Ele estava demonstrando para mim e para você quão poderoso Ele é. E se Jesus é poderoso para acalmar isso aí, essa tempestade, Ele é poderoso para tirar todo o mal do nosso coração, toda desobediência.
Basta a gente deixar. Você quer ficar livre do pecado? Eu quero. Eu não quero pecar, não. Porque eu quero mais de Deus, eu quero mais comunhão com o Senhor e eu quero fazer o bem ao próximo e quero receber o bem. Porque quem faz o bem acaba recebendo o bem. Então, confia sua vida a Jesus. Sim, entrega para Jesus. Não rejeite Jesus. Ele está aqui, ele está aí agora na sua casa te ouvindo. Ele está doido para ouvir você confessar e convidar ele para entrar no seu coração. Deixa ele entrar. Vale a pena confiar em Jesus. Somente Jesus tinha um poder para salvar os discípulos da morte. Somente ele podia falar a tempestade e ela obedecer. O que ele falou para a tempestade? Acalma-se. Aquiete-se. Acalme-se. Aquiete-se. Sim, Jesus tem poder. O vento e o mar se acalmaram imediatamente. Não foi assim 2 horas depois, não. Não foi assim no dia seguinte, não. Ou 10 minutos depois. Imediatamente. Na hora que Jesus falou, aquiete-se, acalme-se, tudo ficou calmo e quieto por causa do poder de Jesus. O sol voltou a brilhar e o barco correu novamente em águas tranquilas. Estou me lembrando aqui do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Silvinha, um beijo no seu coração. Estou vendo aqui que você está ligadinha juntamente com Sofia. Sofia, Jesus está falando. Ele nos conduz às águas tranquilas. É Jesus, Sofia, que tira toda a tempestade do nosso coração. É Jesus que acalma toda tempestade. Sim, Jesus tem poder. Quem quer Jesus? Eu quero. Você quer, Sofia? Eu sei que você quer, né, Sofia? Jesus é maravilhoso. Você acha que os discípulos ficaram surpresos com aquela demonstração de poder de Jesus? Claro que sim. Jesus ficou, olha, Sofia, os discípulos ficaram paralisados. Talvez com os olhos assim, igual o que a tia tá fazendo aqui agora, ó, o olho bem arregalado, de tamanha demonstração de poder. Aqueles homens estavam andando com o próprio Deus. E Jesus olhou para eles de maneira carinhosa, firme e disse: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé em mim? Vocês ainda não compreenderam quem está andando com você? Com vocês? Ah, Jesus está falando, né, Sofia? Que bom que você quer Jesus, Sofia. Eu também quero demais. Então, os discípulos ainda não estavam entendendo. Você sabe que às vezes nós somos como esses discípulos? A fé no Senhor fica assim, meio balançada diante dos momentos difíceis que a gente passa. Às vezes é uma prova, às vezes é o medo de um trovão, de uma chuva, ou porque faltou energia, né, crianças? Às vezes é o medo de afundar numa água quando a gente está tomando banho numa piscina e alguém joga a gente na piscina e a gente fica com medo de afogar, né? E aí a gente fica com o coração temeroso, como se não tivesse a quem pedir socorro. Mas nós temos a quem pedir socorro, não é verdade, Sofia? Você que está aí ligadinha desde Brasília, um beijo no seu coração. Nós temos para quem pedir socorro. Glória a Deus, a gente pode pedir socorro ao Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é poderoso sobre a vida e a morte. Porque ele nos salvou do castigo eterno do pecado. Quando aparecer algum problema nas nossas vidas, algum medo, crianças, então você já sabe para quem você vai clamar. Geralmente a gente fala, mamãe,
Mas sabe quem é mais poderoso do que mamãe quando a gente está com medo para nos salvar? Vamos aprender a gritar Jesus! Por exemplo, você está andando numa rua, de repente vem um cachorro bravo, um cachorro latindo. Ai, eu fico morrendo de medo. Você fica? Eu fico. Eu vejo aquele cachorro e o medo daquele cachorro vir pra cima de mim e me morder. Sabe o que eu faço? Eu aperto a minha mão porque eu fico morrendo de medo e fico clamando: Jesus, 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 me guarda, me livra, Jesus, me acode, Jesus, tira esse cachorro. Eu até fecho o olho com medo e fico orando, orando, Jesus, Jesus. É assim que nós temos que fazer. E sabe que toda vez dá certo? Todas as vezes que eu precisei de Jesus, eu já tive experiência de cachorro vir para querer me morder e eu fiz isso. Eu fiquei paradinha e clamei: Jesus, Jesus, Jesus. E aquele cachorro desvia-se para outro lado, vai embora, ou aparece alguém e enxota aquele cachorro de perto de mim. Sim, Jesus é o poderoso Deus. Ele tem poder para lhe dar paz e te livrar do mal em qualquer circunstâncias. Basta você crer. Se o Senhor pode nos livrar de um cachorro bravo, Ele pode nos livrar também da condenação do pecado, que é muito mais grave e muito mais difícil, porque custou a sua vida. Jesus já resolveu o problema do pecado que nos separava de Deus. Ele se sacrificou na cruz do Calvário para nos libertar do pecado. Glória a Deus por Jesus, porque Ele tanto acalma as tempestades das nossas vidas, como também nos salva do pecado. Então, crianças, se você, agora que ouviu essa história, que Ele acalmou a tempestade, eles chegaram do outro lado em segurança, atravessaram aquele mar, tirou todo o vento, todo o trovão, todo o relâmpago e aquietou tudo. Se você quer esse Jesus morando dentro do seu coração, por meio do Espírito Santo, você vai fazer essa oração comigo. Você vai dizer assim: Senhor, eu quero o Senhor. Mas você vai fazer de todo o seu coração. Você vai botar sua mãozinha aqui em cima do coração. Pode fazer aí, Sofia. Eu sei que você já recebeu Jesus, mas se você que já recebeu quiser confirmar, pode confirmar. E quem estiver fazendo essa oração pela primeira vez, aquiete-se, baixa a cabecinha, fecha os olhinhos, bota a mãozinha na cabeça, no coração e fala assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu já fiz, já falei, já pensei, já senti, já vi ou já ouvi coisas que não te agradam, coisas que são pecados. Então, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar do meu pecado. O seu sangue me purifica de todo pecado. E eu te recebo agora de todo o coração, o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Entra na minha vida, enche-me do Espírito Santo para te adorar, te servir, te obedecer e te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força e meu entendimento. Seja a minha vida, Jesus. Eu sou teu, eu sou tua. Em nome de Jesus, amém, crianças. Vocês que fizeram essa oração, vocês fizeram a melhor decisão. Glória a Deus. E você que já tem Jesus no seu coração, que o Senhor te abençoe, que a sua fé aumente de dia em dia, de glória em glória, e que a confiança no Senhor Jesus Cristo seja repleta em seu coração. Assegure-se que você é amado do Senhor. O Senhor te ama e Ele sempre estará com você, ao seu lado, te ajudando, te fortalecendo, te dando vitória, te dando escape. Confia no Senhor, porque tudo fará. E fale para os seus amigos que Jesus
é o único caminho. Fale que Jesus, quem tem Jesus, vence todas as dificuldades. Então, nós podemos cantar agora essa música com toda alegria. Você vai ficar em pé e você vai dançar agora essa alegria, confiando nesta verdade que essa música fala. Vamos dançar juntos?